Boa noite, tudo bem por aí? Me responde uma coisa. Tá se sentindo sobrecarregada? Parece que 24 horas não são suficientes? Então assiste essa live que essa live é pra você. Bem, gente, é o seguinte, por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque esse é um assunto que aparece demais no consultório, tá, gente? Demais, né? Ansiedade não é essa necessidade que a gente tem de controle, de minimizar todos os erros possíveis, de começar com as condições ideais, né? Então, de muitas vezes querer ficar bem com todo mundo, de eliminar as críticas, né? Assim que funciona. Boa noite, Caio. Que bom que você está aqui. Então, assim, eis que isso tudo, gente, todos esses componentes da ansiedade atrapalham demais a gente a ter foco, tá? E por isso, gente, eu quero falar hoje aqui de alguns mitos, de alguns comportamentos que atrapalham demais, tá? Que você tenha foco e consiga realizar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas tarefas, as pequenas coisas do dia a dia. Então, assim, o primeiro mito que eu quero falar aqui que as pessoas têm muito é que é o seguinte, é que é possível ser multitarefa, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo e que isso é produtivo. Olha só. Então assim, gente, não é verdade esse bilhete. Não é verdade esse bilhete, esquece isso. Porque que acontece? Você sabia que fazer várias coisas ao mesmo tempo, gente, na verdade não te faz produzir mais? Gente, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque esse comportamento faz com que o nosso cérebro, né, ele entre em um esquema de resquício de atenção. Vocês já ouviram falar disso? Então, assim, o que acontece, né? Você, na verdade, você fica querendo, sabe, gente, resolver e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não é assim que funciona? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Você está atrapalhando, né, a sua mente a se concentrar, entende? E essa alternação da sua atenção o tempo todo, né? Então, por exemplo, atende o telefone, preenche a planilha, manda mensagem para alguém, tudo ao mesmo tempo, faz você ficar exausto, exausta, entende? Então, assim, isso não é legal para você. Então, o que você não percebe, tá, gente, nisso que eu tô falando aqui, é que isso, na verdade, te atrapalha muito mais do que te ajuda, entende? Porque seja na hora de você preencher uma planilha, seja na hora de você fazer um texto, né? Com certeza você vai precisar despender mais tempo, um tempo maior, para voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Fala que não é verdade. Então, assim, seja você conferindo, seja lendo de novo, né? Seja, sabe assim, olha o retrabalho. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E aí o seguinte, como você está sobrecarregando o seu cérebro, mil coisas que você está tentando prestar atenção, né? Pode ser que nesse momento você vire e fale assim, uai, peraí, o que eu estava fazendo mesmo? Ué, o que eu ia fazer agora? Me fala, gente, quantas vezes isso não aconteceu aí com vocês? De vocês estarem fazendo, tentando, né? Fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aí, de repente, você fala: peraí, o que eu ia fazer mesmo? Tá entendendo a questão da sobrecarga do cérebro, que é isso? Então, assim, aposto, gente, que muitas vezes acontece isso com vocês. A ilusão, gente, de que é possível ser multitarefa, na verdade, é um caminho para o estresse, para a ansiedade, para a exaustão, entende? Aí a Michelle tá falando, ó, por aqui é cuidar da criança, cuidar da casa, responder mensagens de clientes, tudo ao mesmo tempo. E no final do dia não é ninguém, né? E acontece mesmo muito de esquecer porque você está sobrecarregando o seu cérebro, né? Então, gente, nós precisamos aprender a aceitar a nossa limitação, que não somos máquinas definitivamente, e entender que se concentrar, perdão, em uma coisa de cada vez é o nosso superpoder. É totalmente contraintuitivo, não é? Porque a gente é ensinado o quê?
que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu mesma já falei aqui que eu antes no meu currículo, né, eu era secretária executiva, eu colocava habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gente, no final do dia você não é ninguém, ninguém, ninguém. Então assim, buscar o que acontece? Por que a questão de você focar numa coisa só é o seu superpoder? Porque buscar se concentrar no essencial, fazer uma coisa de cada vez, não é perder tempo. Pelo contrário, na verdade, o foco em uma única coisa é o segredo da produtividade. Então, assim, é o que te faz bater metas, tá? Ter um estilo de vida mais saudável, né? E até se relacionar melhor com as pessoas. Sabe por quê, gente? Porque quando você faz isso, né, de fazer uma coisa de cada vez, você aprende a falar não. Não, não posso agora, não, não quero agora, entende? Então aqui, gente, entra também, sabe, uma coisa que eu acho essencial e que às vezes a gente não percebe, gente, que é a gente baixar a bola do nosso ego, tá? Que acha que a gente é Mulher Maravilha, super-homem, né? Baixar a bola do nosso ego, que acha que só a gente sabe fazer tal coisa, por exemplo, para a gente aprender também, sabe o que? A delegar as tarefas. Se a gente pode fazer isso, né? Sim, as tarefas mais simples para as outras pessoas. Então, o que acontece? Se você tiver condições, claro, né, gente? Para que você possa se concentrar em fazer realmente as coisas mais importantes, aqui também entra a ideia de que o seguinte, que se você contrata alguém para te ajudar, por mais que você gaste dinheiro, né, por mais que seja um gasto, né, você vai poder focar nas atividades que podem ser realmente mais lucrativas, entende? Então, assim, você vai poder focar naquelas coisas que você precisa fazer que realmente são lucrativas e importantes e que, inclusive, vão te ajudar a pagar essa pessoa que você contratou, economizar tempo e ganhar mais dinheiro. Às vezes a gente só fica olhando para um lado e esquece isso. Então, por exemplo, quer ver uma coisa bem simples? Ninguém limpa a casa como você limpa, vamos supor. Mas você é uma chefe de cozinha maravilhosa, né? Então, será que se você pagasse, presta atenção, será que se você pagasse alguém para limpar a sua casa, para você poder focar no seu negócio, não seria muito mais interessante do que fazer as duas coisas? É claro, né, gente, que eu sei que a gente está em época de... Desculpa, gente, voltei, tô aqui, voltei. Como assim? É uma pessoa me ligando aqui. Oh, meu Deus, e olha que eu tiro todas as notificações, viu, gente? Então, por exemplo, retomando aqui, ninguém limpa a casa como eu limpo, né? Por exemplo. Então, será que se você pagasse alguém para limpar a casa, né, por exemplo, e focar no seu negócio, não seria mais interessante, né? É exato, Vinícius. É como se a gente pudesse comprar tempo. É isso. Entende? Às vezes o que a gente está falando que é gasto do tempo, né? É gasto de dinheiro, na verdade, é você comprar tempo. Aquelas 24 horas que você está se sentindo sobrecarregado, que você acha que não é suficiente. Eu vou pagar uma pessoa para fazer essas coisas aqui para mim. Eu vou treinar essa pessoa, por exemplo, que aí eu vou ter tempo, vou ter concentração, tudo para fazer o que eu preciso fazer. Então, gente, o nosso ego, ele nos coloca em muitas armadilhas mesmo. A gente fica querendo fazer tudo, sabe? E aí a Michelle tá falando aqui, ó, fiz isso depois de um tempo de pandemia. Contratei uma pessoa para me ajudar alguns dias da semana. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso, porque aí a atenção que você pode dar para o seu negócio, para o seu serviço, ainda mais hoje em redes sociais, né? Que a gente tem que vender o nosso produto aqui online, né? Então você poder se dedicar a isso é maravilhoso. Aí você contrata alguém para limpar a sua casa e você consegue finalmente focar no seu trabalho, igual a Michelle tá falando aqui, ó. E aí minha mãe tá falando aqui, ó, fazer tudo ao mesmo tempo não dá. Então, gente, o nosso ego faz a gente entrar em muitas armadilhas. Cuidado com isso, tá? Delega, gente, solta o controle. É isso que mata a gente, que faz a gente sofrer. Entende? Feito é melhor que perfeito.
Claro que quando a gente faz as coisas, é claro, fica do nosso jeito, a gente sabe como é que a gente gosta, né? A gente sabe os pontos que são importantes pra gente, mas às vezes vai ser muito mais interessante você pegar e contratar essa pessoa, entende? Então, assim, um outro ponto importante também, se você é muito interrompido no seu trabalho ou durante os seus estudos, desenvolva melhor a sua comunicação. E não tenha medo de se posicionar e de desagradar as pessoas, tá, gente? Então, assim, por exemplo, você pode explicar para sua mãe: Mãe, eu aprendi hoje aqui com a Priscila que toda vez que eu paro o meu trabalho para eu responder sua mensagem, eu vou levar muito mais tempo para voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. Então, saiba que eu vou fazer o seguinte, mãe, eu vou colocar meu telefone no modo avião e a cada 50 minutos eu vou fazer um intervalo de 10 minutos. Nesse tempo, eu vou levantar para ir ao banheiro, para pegar uma água e olhar as mensagens, entende? Então, assim, não se preocupa, tá, mãe? Tá tudo bem comigo, tá tudo certo. Gente, olha essa comunicação que linda. Fala que não é linda essa comunicação. Entende? Porque você se acolhe na sua necessidade e acolhe o outro também, que às vezes, né, você mora em outro estado, a mãe fica preocupada, né, esses tempos de pandemia, às vezes você trabalha num lugar longe, não tá podendo fazer home office, por exemplo, e aí a sua mãe fica lá mandando mensagem e tira totalmente seu foco. Não tô falando, não tô crucificando as mães não, viu, gente? Pelo amor de Deus, pode ser a mãe, pode ser o namorado, pode ser o marido, né, pode ser o pai também. Não tô sacrificando ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Então, assim, outra forma de você comunicar também, vamos supor, eu dei esse exemplo da mensagem, né? Outra forma de você comunicar é você falar com a pessoa: olha, ainda mais agora, gente, que tem um monte de gente trabalhando em home office, né? Eu fechei a porta, significa que eu não quero ser interrompido. Eu estou fazendo aqui uma planilha muito importante, então eu vou te pedir o seguinte: não me interrompa por pelo menos 30 minutos, tá? E se não tiver uma pessoa para te atrapalhar, olha só como é que são coisas simples, gente. São coisas simples da gente fazer e que resolve a nossa vida, né? A Virgínia tá falando aqui, ó, a questão da mensagem que eu acabei de explicar, que ela faz isso com a filha dela e resolve muito bem, tá vendo? É isso, gente. Então, assim, vamos supor, não é a questão das mensagens, alguém que te liga, né? Que às vezes acontece isso. Vamos supor que é o danado do celular, né? Que tá aí do seu lado, toda hora te atrapalhando, tirando o seu foco, né? E aí e assim, às vezes você trabalha com o seu celular, né? Você trabalha nas redes sociais e aí você fica: meu Deus, esse telefone toca toda hora, toda hora alguém manda uma mensagem, um orçamento e tal. Olha só, se você tá fazendo algo muito importante, desliga a internet um pouquinho, ninguém vai morrer não. Deixa uma mensagem, fala: estou ocupado, me ligue mais tarde, não sei o que, a pessoa não vai morrer, entende? Então, assim, se for algo muito urgente, a pessoa vai te ligar, por exemplo. Então, dependendo, coloca mesmo no modo avião, com o cronômetro ligado. Se você não pode ficar muito tempo sem a internet, sem esse contato, coloca ali no modo avião 30 minutinhos, desliga um pouquinho a internet, só para você conseguir focar. E aí, depois desse tempo, você faz uma pequena pausa e verifica se tem algo urgente. A gente hoje, gente, tem uma coisa da ansiedade, por isso que eu tô falando que a ansiedade tem muito a ver com essa falta de foco, pelo seguinte: a gente fica com muito medo, tem uma síndrome, tipo uma síndrome, um efeito da ansiedade da vida moderna que a gente está tendo, que chama FOMO, que é Fear of Missing Out, é medo de perder alguma coisa. Então a gente sempre fica com medo, e aí a gente tem esse impulso de ficar pegando o telefone toda hora, e isso não é produtivo, né? Mesmo que a gente trabalhe com isso, né? Porque a gente tem que, né, produzir, criar as coisas. Então o que acontece? A gente fica com essa coisa de pegar o telefone toda hora porque a gente fica com medo. Ah, se eu perder uma novidade. Ah, se alguém me ligar. Ah, eu tenho que ver tal notícia. Ah, lançou tal produto. Não, gente. Foca no seu, entende? Foca no seu serviço, né? Depois você tira um horário do seu dia para ir lá olhar as notícias,
né? Se alguém te ligou na hora que você estava fazendo esse intervalo, né? Esse exercício de concentração para você conseguir ter produtividade. Se alguém ligou nesse intervalo, ô fulano, desculpa, eu estava aqui preenchendo uma planilha. Tudo é comunicação, gente. Tudo é comunicação. Entende? Aí, ó, Lucimar tá falando da vontade de quebrar o telefone. Mas é porque você não está se respeitando. Porque você está ficando além do limite, né? E você está ficando com essa exaustão que eu expliquei, né? O cérebro tentando prestar atenção em mil coisas e aí você não rende, entende, gente? Então, assim, isso é, assim, uma dica simples e que funciona muito, tá? Uma outra coisa, gente, que tira muito o foco é essa dificuldade, às vezes, que a gente tem de falar não, né? Os ansiosos, né? A gente fica, né, com uma dificuldade, às vezes, né, tem essa coisa, o ansioso tem essa coisa do perfeccionismo, de querer agradar todo mundo, muitos ansiosos são assim, e aí fica com aquela coisa, com aquele receio de falar, não, não quero, não posso agora, né, e de se posicionar, de ser firme, né, o medo de desagradar, né, medo de desagradar. Então, gente, muitas vezes, para ter foco, tá? É realmente necessário não se importar, tá? Que vão te chamar de chato, de chata, de sistemático ou algo parecido. Sabe aquela coisa assim, ah, fulano, vem aqui, é rapidinho. Ou fulano, credo, não sei o que, é credo mesmo, porque senão você não sai do lugar. Entende? Então, assim, muitas vezes você falar não para esse outro, por mais que seja difícil, é falar sim para você, para o seu objetivo, para o seu sonho, para a sua autoestima. Entende? É você dar esse sim para você. Então, assim, ter foco em uma única coisa, gente, também faz com que a sua ansiedade não te prejudique. Entende? Então, vamos supor, qual é a coisa mais importante para você hoje? Você sabe me dizer? Aí, por exemplo, vamos supor, você respondeu aí mentalmente que é importante para você. Será que dá para participar de tudo que te chamam? Né? Será que dá para fazer todos os cursos ao mesmo tempo? Né? Para você conseguir focar nessa única coisa? Provavelmente não, gente. Provavelmente não. Então, gente, é entender também, às vezes, que é o seguinte, por mais que a gente queira fazer muita coisa, aprender muita coisa, né? Porque quando a gente está nesse movimento de autoconhecimento, quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, é normal mesmo que a gente fique numa curiosidade, numa sede de conhecimento. Né? Só que é importante que você entenda também que as coisas têm degraus, né? E então, assim, que você tem que focar em uma única coisa e que sim, uma hora você vai poder fazer outros cursos, né? Mas se você quer abraçar o mundo, se quer dominar mil coisas, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar pulando de galho em galho, vai ficar pulando de galho em galho e pode começar a ter aquele hábito terrível que é de começar as coisas e nunca terminar. Sabe aquela pessoa que faz mil coisas, né, entra em mil projetos e não termina nada? Isso, gente, é a questão da atenção dividida que eu tô falando aqui. Seu cérebro entra em exaustão e você não consegue dar conta. Quem aí tem esse hábito, né, e percebe, né, que às vezes começa mil coisas e não consegue dar prosseguimento? É por causa disso, falta de foco, falta de estratégia, entende? Então, assim, aí você vem com. E aí, às vezes, até você termina o curso, gente. Você termina o curso. Mas aí você tá com 1000 certificados em coisas totalmente diferentes e fica se perguntando: tá, e agora? O que eu faço com isso? Como é que eu faço para integrar todas essas informações? Tá vendo o problemão que a gente fica às vezes se metendo, gente? Tá vendo? Aí, ó, o Lucimar tá falando, eu. Então, assim, e sabe o que é pior também? Isso detona a sua autoestima, gente. A gente fica querendo abraçar o mundo. Gilmara tá falando aqui, eu também. Né? A gente fica assim, a gente fica querendo abraçar o mundo, né? Querendo fazer mil coisas, e aí a gente não entende essa questão mesmo que a gente precisa ter foco, e aí o que é pior, você vai ficando, você vai se sentindo péssimo, péssimo, né? Você fica com a sua autoestima lá no chão, porque você fala assim, gente, eu não consigo terminar as coisas, mas é porque você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, é porque você não está conseguindo entender que você não é essa máquina que consegue fazer tudo.
E aí, é claro, você vai ficar, como você está com a atenção tão dividida, você vai ficar assim, mais ansioso, mais ansiosa. Então, gente, é importante que vocês lembrem que para nossa autoestima e até para nossa credibilidade é importante começar e terminar as coisas. Então, perceba assim, gente, que muitas vezes não é que você não é capaz, não é que você não é bom, né? É que você está se sobrecarregando. Entendeu? Você está querendo ir além do que é humanamente possível, muitas vezes. Então, o que pode estar realmente faltando na sua vida é foco e estratégia. Fazer as coisas do jeito certo, entende? Então, você pode estar precisando também, sabe o que, gente? Sair do modo apagador de incêndios, né? O bombeiro. Sabe o que é isso? É você não ter foco nenhum, é você ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Né? Então, assim, isso não é produtivo. Então, assim, será que você não viciou nessa adrenalina e por isso você vive procrastinando, fica deixando tudo para a última hora, sabe? E isso pode até dar certo, você pode até conseguir fazer as coisas, tá? Mas o estresse que isso causa, o desgaste emocional que isso causa em você, a ansiedade que vem em você, né? Ao longo prazo, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Apertem os coraçõezinhos aí se vocês já viveram isso, né? Para eu saber se vocês estão se identificando mesmo com isso. Então, gente, para ter sucesso, o segredo provavelmente é não fazer tudo ao mesmo tempo. É aprender a focar, gente, cada vez mais em fazer algo muito bem feito, tá? E mais do que isso, nas suas tarefas diárias, sempre buscar terminar o que você começa. Entende? Isso é muito importante para a sua autoestima, para você ver que você está caminhando, para você ver que você é capaz, senão você fica subestimando, né, a questão do tempo, a sua capacidade de fazer essa coisa, de ser multitarefas, né? E aí você ainda depois fica com a autoestima super baixa lá no chão, entende? Então, assim, outra coisa também legal, tá, gente, que ajuda para realizar suas tarefas, as pequenas coisas no dia a dia, seus sonhos, é suportar as imperfeições, as frustrações pelo caminho, os erros, tá? E ajustar o seu foco e a sua energia nas coisas não para dar certo, entende? Mas até dar certo, porque, gente, quem disse que não tem pedras no caminho? Quem disse que a força de vontade está sempre à disposição? Não, não está. Vou desmontar esse castelinho de areia, gente, desculpa. Não, não tá. Entende? A gente fica, nossa, porque você tem que ter força de vontade? Não sei o que, não, gente. Tem dia que é difícil pra caramba, pra todo mundo. Tem dia que você tá lá tentando, isso acontece nas coisas mais simples, numa dieta, por exemplo, né? Que a gente tem que ter constância na alimentação certinha. Tem dia que você não consegue. Então, assim, é importante que você saiba também lidar com as frustrações, com essas dificuldades e não se perca no seu foco, entende? Pois é, a Gilmara tá falando aqui da questão do estresse. Então, gente, esse é outro mito, tá, gente? A força de vontade. Muitas vezes ela não vai estar presente. Então, assim, é fazer até dar certo. Não é ficar, por exemplo, pesando lá todo santo dia, não. Entende? É você focar em cada vez mais você comer, por exemplo, certinho, até dar certo. Porque se você direciona o seu comportamento, né, só para o resultado, conforme ele demore um pouquinho, você não vai conseguir suportar a frustração e vai desistir, entende? Então, assim, é aquela coisa, sabe? Eu tenho que fazer, né, mesmo, porque... E aí você começa a jogar no longo prazo. Você começa a entrar no jogo do longo prazo, né? Então, assim, eu escolho, na verdade, gente, isso é uma escolha da gente ter maturidade emocional para continuar fazendo até dar certo, né? É uma persistência, né? Então, assim, infelizmente, gente, foco muitas vezes é entender que não é possível também ter prazer, ter essa vontade o tempo todo, porque senão o que acontece? Você sofre demais,
você se angustia demais e à toa, entende? Então, assim, porque quem vive só buscando prazer, o que acontece? Na primeira frustração desiste. E aí muitos sonhos ficam pelo caminho. Nas pequenas coisas, gente, nas tarefas, assim. Então, assim, a felicidade, o sucesso, gente, não é algo, não é assim algo constante, assim, sabe? Não é uma linha reta, entende? Então, assim, tem várias curvas, sabe, gente? Tem umas pedras no caminho, aí você vai dar umas tropeçadas. A gente precisa ter isso na nossa mente para que a gente consiga ajustar o nosso foco, né? E assim, outra coisa que tira seu foco totalmente, gente, é você ficar reclamando o tempo todo. Você reclamou, você saiu do foco. Se angustiou. Reclamou, angustiou. Reclamou, começou a entrar, parar de focar na solução, né? E entrou na paralisação, no papel de vítima, né? E aí reclamar não é clamar duas vezes, você está chamando pelo problema. Você fica ali reclamando, a sua energia está toda voltada para isso e não para a solução. Olha a perda de foco. Então, assim, na hora que você se vê reclamando, você fala, opa, aí eu perdendo meu foco aqui, entende? A Kelly tá falando aqui, ó, me sinto produtiva, mas a impressão de que tenho é a grande cobrança o tempo todo, gestão que fala que estamos em território de guerra e vai muito ou faz, é algo que preciso me ajustar exatamente, porque se você fica aí nessa coisa de guerra, não sei o que lá, papapá, você fica com essa ansiedade ativada a todo vapor, gente, entende? Então, assim, reclamar, gente, não ajuda, tá? Não ajuda, sabe? Você realmente fica clamando pelo problema, você entra numa energia de negatividade, né? Aí você paralisa mesmo, entende? E assim, uma outra coisa que eu acho legal a gente falar aqui também hoje é o seguinte: eu até recebi essa pergunta nos stories hoje, falando como é que faz, né, para lidar com o cansaço, para que o cansaço não atrapalhe a gente a ter o foco, né? É o seguinte, muitas vezes, gente, é lembrar disso que eu falei agora, que o sucesso em qualquer coisa que você se propõe a fazer, qualquer coisa que você se propõe a fazer, não é uma linha reta. Então, o cansaço, os altos e baixos fazem parte, vão te visitar, não tem jeito. Então aí, nessa hora, o que te ajuda, por exemplo? É ter metas muito claras e estar jogando com essa visão de longo prazo, lá na frente. Então, é isso que vai fazer a diferença na hora que vier esse cansaço, entende? Então, é você começar, quando você começa a jogar o pensamento do longo prazo, gente, sabe o que acontece? Você consegue até driblar a ansiedade que faz você pensar assim, nossa, não consigo, tudo tá perdido, né? Olha, não tá. Às vezes esse dia aí que você tá cansado e tal, é só um dia ruim. Então descansa e amanhã você retoma o plano. Só volta. Simples assim. É o que eu tô fazendo, mostrando aqui pra vocês na rede social. Eu gosto de correr. E aí tem essa questão, a gente fica cansaço mesmo, né? Fica com esse cansaço mesmo, às vezes. A gente não é isso, homem, super-homem, mulher maravilha. Então, assim, hoje não deu muito certo, não foi tão legal igual você gostaria, só volta. E tem uma outra questão aqui, tá, gente, nessa questão do cansaço, que é o seguinte: será que esse cansaço não tá aparecendo porque você tá pegando pesado demais? Será que você também não está superestimando o tempo que você vai levar para conseguir conquistar algo? O que eu estou querendo dizer, gente? Muitas vezes a gente quer resultados no nosso tempo. No nosso tempo. Então, assim, de acordo com as nossas expectativas, e na realidade, o que acontece? Às vezes esse tempo vai ser muito maior, entende? Então, assim, é tipo a pessoa ansiosa que começa a dieta ontem e no outro dia tá pesando lá na balança querendo resultado, entende? Eu já fui muito assim, gente, já fui mesmo. Hoje eu evito ficar me pesando porque eu vejo, é o gatilho da ansiedade. Aí, se eu vou e peso, aí eu me frustro, né? E hoje a gente sabe, né? Tem vários médicos, nutricionistas falando que é muito mais importante você olhar no espelho e perceber, olha, tá aparecendo aqui, né? Eu não tô mais com aquele pneuzinho. Olha, minhas roupas estão ficando largas, né, e tal. É muito mais interessante você focar nesse aspecto
do que focar o peso na balança, por exemplo, porque o peso na balança, às vezes você tá inchado, às vezes você bebeu muita água no outro dia, sei lá, no dia anterior, entende? Então, às vezes, aquele número vai te mostrar uma coisa que vai acabar com a sua autoestima, vai acabar com o seu foco, e ele não é realidade. Entende? Então, assim, aí você acaba adoecendo realmente, igual a Virgínia tá falando aqui. E assim, gente, vamos combinar, né? Depois de certa idade, ganhar peso é fácil, né? Difícil é perder, é jogar no longo prazo mesmo, porque haja paciência, né? Então, assim, para o cansaço não te pegar, gente, assim, para não pegar vocês, faz uma análise dessa meta, tá? Tipo, se pergunta se ela não está precisando de um pequeno ajuste, para que você não desista no meio do caminho, sabe? Faz uma lista e pergunta também, alinha a questão para saber, tipo, por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Quais são os benefícios? Você pergunta, sabe? Responde isso num papel, ajusta a estratégia da meta, diminua o passo, se for o caso, por exemplo, né? Para que você realmente consiga chegar lá. Porque às vezes, sabe o que pode estar acontecendo? Você pode estar indo com muita sede ao pote. Entende? Então, assim, a grande questão pode ser mesmo dosar a ansiedade, né, a impaciência, né, que às vezes a gente fica. A vida não é uma corrida de 100 metros, gente. Não é. A vida é uma maratona, entende? E aí, olha só, você começa, né, a correr uma maratona, vamos supor, esse povo que corre, sei lá, 42 quilômetros, né, e tal. Você começa a correr na potência máxima? No máximo que você consegue? Claro que não. Você começa devagar, né? E aí, quando você está terminando, quando você já passou uma boa parte do trajeto, aí você começa a acelerar. Aí você dá o gás final lá. Então, gente, é por isso que eu gosto tanto de corrida. E assim, eu aconselho, é terapêutico, assim, porque ajuda a gente a lidar com essa ansiedade, ajuda a gente a entender que é importante jogar a longo prazo, né? Então, assim, eu super recomendo, tá? E eu recebi uma caixa, né, uma pergunta na caixinha também. A pessoa perguntou assim: eu vejo que eu tenho muita coisa, aí eu me organizo, toda bonitinha, né? Mas acaba enrolando com série, com celular. Olha só, nesse caso, eu vejo que a pessoa está focada, né, no que precisa ser feito inicialmente, se organiza, mas aí o que pode estar acontecendo? A ansiedade de desempenho, né? Querer terminar logo a tarefa, né? Para ir para a série, para ir para o celular, entendeu? E a falta de estratégia. Então, por exemplo, vamos supor, gente, hoje eu vou estudar de 8 da manhã a 8 da noite, sem parar. Será que isso é mesmo produtivo? Será? Será que não seria mais interessante, por exemplo, vou estudar na parte da manhã e dando tudo certo, como recompensa, o que eu vou fazer? No intervalo do almoço, eu mexo um pouco no celular, vejo um capítulo da série, só um. Aí eu volto a estudar, entende? Aí vamos supor, comecei a estudar à tarde, aí eu faço uma pausa para um lanchinho, por exemplo, 15 minutos. Aí eu vou, dou uma olhada no celular, por exemplo, e aí eu vou e estudo até 18 horas. E aí, por exemplo, 19 horas, eu tomo meu banho e assisto um pouco mais da minha série favorita como recompensa novamente, entende? Porque é comprovado cientificamente, gente, o cérebro ele não sustenta tanto tempo de atenção como às vezes muita gente quer. A gente precisa fazer pausas. Pausas são produtivas. A Eusângela está falando aqui, ó, como no condicionamento físico da maratona. Como condicionar sua vida para o foco com resultado sem se sabotar. É isso, é pensar na sua vida como se fosse uma maratona, Eusângela. É bem simbólico isso mesmo. Qual é a pequena coisa que eu preciso fazer hoje? Eu até coloquei esse áudio lá no Telegram hoje. Qual é a pequena coisa que eu faço no meu dia, que eu vou começar a fazer, que vai ter um efeito dominó na minha vida? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer que a partir dali desencadeia esse efeito dominó? Qual é a coisa mais importante que você tem que fazer hoje? É você fazer essas perguntas para você começar a caminhar nesse sentido. Lembrando que a gente precisa começar do jeito que a gente está, com as condições que a gente tem. Não tem condições perfeitas?
Feito é melhor que perfeito. E aí pensa na vida como uma maratona. Hoje eu estou começando aqui do jeito que eu posso, do jeito que dá, né? Eu vou focar naquilo que vai dar o start, naquilo que é realmente importante. E aí depois eu vou para os outros passos, uma coisa de cada vez, né? Então, assim, gente, é desse jeito que a gente faz, entende, gente? Então, assim, nosso problema, gente, sabe o que é? A gente tem esse costume de pensar só em extremos, sabe? Ah, não, Pri, se eu não for direto, eu não consigo ter disciplina para ficar um pouco só no celular, como você disse. Se eu fizer isso que você está falando, Pri, aí eu vou ficar a tarde toda no celular. Como assim, gente? Como assim? Um celular, uma série não pode ser mais forte que você. Entende? Não pode ser mais forte que você. Então, assim, você consegue sim. No início vai ser difícil, você vai até ficar com raiva, mas é treino, é decisão, é escolha. Liga o cronômetro lá, fala, vou estudar durante 40 minutos, 50, vai testando. Isso é muito pessoal também, gente. Tem gente que, por exemplo, estuda 2 horas, né, e rende muito bem. Tem gente não, que precisa estudar meia hora e faz um intervalinho de 5 minutos, né? E aí você vê o que se ajusta na sua realidade, o que faz sentido para você, né? Então, assim, é isso, entende? Então, assim, o que acontece, gente? Sabe que a ansiedade atrapalha tanto a gente na questão do foco? É essa coisa da gente ficar na rigidez, de não flexibilizar, entende? Então, assim, e aí o que acontece? Como você não flexibiliza, aí você não está 100% presente naquela tarefa, naquele momento que você precisa se concentrar, entende? Então, extremos para quem sofre com ansiedade, tá? Pode fazer a pessoa se sabotar muito mais do que realmente ajudar, tá, gente? Quem é ansioso não pode ficar entrando nessa rigidez. Não pode, gente. Entende? Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, que, assim, uma outra coisa, gente, que pode ajudar muito a gente, né, é o seguinte, a gente entender que às vezes, o que acontece? Às vezes a nossa vida entra num desequilíbrio, né, gente? Às vezes a gente tem que estar com foco muito mais no trabalho, né? Às vezes a gente tem que estudar muito para uma prova que a gente quer fazer, e aí às vezes a gente não tem tempo para uma atividade física, para visitar os nossos amigos e tal. Entra num desequilíbrio mesmo, né? Porque a gente tem que focar naquela coisa lá, a partir daquela coisa que deu certo, aí sim a gente começa a ajustar as outras partes da nossa vida, porque esse equilíbrio perfeito também, gente, faz a gente entrar numa rigidez e é uma ilusão também, entende? Então, assim, uma coisa que ajuda muito é a gente entender que esse desequilíbrio, que essa dificuldade que a gente pode estar passando agora, por exemplo, de realmente ter que estudar muito para uma prova ou se dedicar muito para um projeto num certo momento da vida, vai passar. Não é para sempre, sabe? Então, assim, que sua vida não vai ser sempre assim. O problema do ansioso, às vezes, é que é tão intenso, né, a pessoa, que ela fica assim, não, gente, isso nunca vai acabar. Então, por exemplo, é tipo uma mãe que precisa pensar, que precisa no primeiro ano de vida, né, da criança, se dedicar muito a ela, né? Isso vai exigir muito dela. E a mãe às vezes entra numa exaustão, fica mal, fala, gente, eu não aguento, para que eu fui ter filho? É muito comum as pessoas falarem isso, tipo maternidade real que fala, né, gente? Então, assim, que ajuda nesse caso, por exemplo? É entender que isso vai passar, que vão ter outras fases, né? Que é normal mesmo ter essa dedicação no início. Então, assim, que vão ter fases diferentes. Então, é a gente começar, gente, a pensar lá na frente, né? O que hoje você reclama, lá na frente você vai entender que foi necessário, que foi importante, né? E quem sabe você vai ficar até com saudades. Você vai ficar com saudades. Nossa, que saudade do meu filho quando era pequenininho. Nossa, dava tanto trabalho, mas era tão gostoso. Quem é mãe me fala se não é verdade isso. Na época você ficava desesperada, né? Achando que não ia dar conta. Meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha filha, da minha vida? Para que eu fui ter filho? E hoje morre de saudades dessa época, não é? Então, assim, gente, o nosso sofrimento, tá? A nossa angústia vem dessa ideia que a gente tem
né, que essa dificuldade, que essa coisa que a gente está passando vai durar para sempre. Então, assim, na verdade, gente, o que a gente precisa mesmo é ter metas muito claras, né, alinhadas com os nossos objetivos, sabe, ter estratégias para a gente não se sabotar, entende? Que rotinas você tem que adotar para você conseguir chegar nesse objetivo, né? Quais técnicas você precisa aprender, né? Pois é, gente, olha aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó? As meninas estão falando aqui, ó, das saudades. É isso, gente. Então, assim, muitas vezes, gente, na vida é essa questão da estratégia que a gente precisa ter, né? É esse autoconhecimento que faz a diferença, entende? É você entender que cada um funciona de um jeito, né? Então, por exemplo, né, para fulano funciona trabalhar, escrever, né, responder os e-mails lá na parte da manhã, mas para você às vezes isso é melhor à noite. Então, assim, nosso erro costuma ser também pensar que o que funcionou para o outro vai funcionar obrigatoriamente do mesmo jeitinho para você. Então, assim, não, gente, o mundo real não é assim, tá? E pensando nisso, tá, gente, eu resolvi, que a surpresa aqui de hoje da live é o seguinte, eu resolvi fazer mais um psicodesafio, tá? Cuja temática vai ser foco e produtividade, porque isso tá aparecendo demais nos atendimentos, é um pedido frequente aqui para mim. Então, assim, eu já fiz 4 turmas de psicodesafio, né? Essa vai ser a 5ª turma. Vão ser 10 dias que eu acompanho o grupo no WhatsApp através de áudios curtos, tarefas simples que vocês possam fazer, sabe, ter aquele momento de reflexão no seu dia, de autocuidado. E assim, quem já participou de psicodesafio sabe, eu acompanho mesmo a turma, eu tiro as dúvidas da turma também. E as pessoas têm tido resultados maravilhosos, gente. Então, eu sempre coloco aqui, por exemplo, os depoimentos das pessoas que participam. Então, assim, a proposta do grupo, gente, é de psicoeducação, tá? Não é terapia em grupo. Você não tem que postar nada aqui nas redes sociais. Voltei. Você não tem que postar nada nas redes sociais, tá? Você faz no seu tempo, você não é obrigada a nada. Eu tô aqui para facilitar a vida de vocês, tá? E é o seguinte, não, você executa no seu ritmo realmente, de verdade, gente. E assim, essa nova turma, eu resolvi começar ela, gente, no dia 7 de setembro, segunda-feira, tá? Próxima segunda-feira. Como o psicodesafio não é nada complicado, que te tire da sua rotina, não tem problema segunda ser feriado. É até melhor, sabia? Pelo contrário, é até melhor que seja feriado, que você já vai começar com aquele gás e com a atenção focada. Então, gente, no final de 10 dias, né, você vai ter ferramentas práticas para te ajudar a ter foco, a ter produtividade. E o legal é que por ser em grupo, um motiva o outro, um vai aprendendo com o outro, as chances que você realmente coloque em prática e se dedique ficam maiores. Então, assim, eu sempre estimulo muito a participação do grupo, então sempre tem bônus, né, para os 3 melhores participantes, né, ganha 1 hora de consultoria individual gratuita comigo, tá? E assim, tem desconto também, eu dou desconto para quem participa do grupo, então a compra do meu livro digital, né, que tem um desconto de 80%, né, o livro de R$ 49,90 sai por R$ 9,97, sabe? Então assim, fora outras oportunidades que quem participa do grupo sabe, né? Então, assim, são muitos benefícios, tá, gente? Por menos de R$ 10 por dia, são apenas R$ 97, tá, gente? E é um conhecimento que você leva para a vida, além dos 10 dias. Dá para pagar pelo PagSeguro, dá por boleto, parcelar no cartão de crédito, né? Pode fazer depósito para mim também, do jeito que for melhor para você, tá? O link para fazer a inscrição tá aqui na minha bio, gente, ó. Na hora que vocês clicarem lá na bio, vai aparecer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí é a primeira opção. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? É a primeira opção. Viu? Aí é só você clicar aí para fazer a inscrição, se você quiser pagar pelo PagSeguro. Se você não quiser pelo PagSeguro, você me manda uma mensagem, tá?
me manda mensagem, fala, Pri, me manda seus dados bancários que eu vou fazer o depósito, eu vou fazer a transferência para você e pronto, fez sua inscrição. E é só isso, gente, é vir comigo. Tá? É vir comigo, dia 7 você tá comigo lá com a turma. É um clima, as meninas estão falando aqui, ó, muito bom mesmo, é um clima delícia. Tá vendo, gente? É isso. Assim, é só você me chamar no direct. Se você tiver alguma dúvida a respeito do psicodesafio, sabe? Eu tô aqui à disposição. Depois da live também, pode me chamar, a gente conversa, tá? Vamos juntos para essa jornada do foco e da produtividade. Porque às vezes o que tá faltando na sua vida é essa questão da estratégia, gente. Tá bom? Tem alguém com alguma pergunta, alguma questão que quer comentar? Aqui a Joelma falando, ó, é simplesmente sensacional, vale muito a pena aí, gente. Ó, não estou mentindo, é verdade esse bilhete. Lurdinha falando também, é um espetáculo. Olha lá, ó, Michele falando, tô dentro desse desafio, seja muito bem-vinda. Tá vendo, gente? É isso. É isso. Vem com a gente, vai ser bom demais. São 10 dias que passam rápido, né? As pessoas falam com a gente assim, né? Poxa, Pri, eu fico com saudade do bom dia que você tá, dos nossos papos. As pessoas gostam do psicodesafio, realmente ajuda. Gente, não é à toa que eu tô fazendo, é a quinta turma já que eu tô fazendo. Eu tô vendo os resultados, funciona, é maravilhoso. Então, se dê essa oportunidade, chama os amigos, sabe? Não tem problema se você me conhece, se você faz terapia comigo, pode participar do grupo também, isso é muito comum, tá? Então é isso, gente. Pode vir, chama amigos, chama a prima, pode vir todo mundo, divulga o desafio, porque pode fazer a diferença na vida de alguém. É um preço bem simbólico e a pessoa pode dar uma guinada na vida dela, você pode dar uma guinada na sua vida. Combinado, gente? Eu vou ficando por aqui, porque eu já falei demais hoje, tá bom? Um beijo grande para vocês. Eu espero que a live tenha ajudado vocês, que vocês tenham curtido, tá bom? Porque essa questão realmente da falta de foco muito, prejudica muitas pessoas, gente. E tem muito a ver com essa questão de ansiedade. E é por isso que eu resolvi fazer isso, esse desafio com vocês. Porque a questão da estratégia, de você fazer esse cuidado mesmo, né? Eu falo que esse desafio, gente, não é desafio. É porque são dias de autocuidado. Se eu falasse psicocuidado, vocês iam achar muito estranho. Então, psicodesafio fica um nome melhor, vocês entendem mais fácil. Então, vem comigo, participa. Segunda-feira, ó, 10 dias passam rapidinho, é tão gostoso, mas é tão intenso e transforma tanto a vida das pessoas. Vale a pena demais, viu, gente? Tá bom? Ah, que bom, Kelly. Beijos, gente. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. Divulguem o psicodesafio, tá, gente? manda o banner. Eu vou colocar aqui no feed, nos stories. Manda o banner para as pessoas. Quem sabe, né? Isso pode ser o start na mudança de uma vida na vida de uma pessoa, de uma mudança muito positiva na vida dela, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.